Salve, salve, mamíferos! Estamos de volta com a análise do nosso simulado, segunda fase OAB, Direito Tributário, questão número 4. Vamos lá. A questão 4, bem textual também, bem objetiva, exigia um pouquinho mais de conhecimento do que a questão 3, que era bem categórica, né, bem pontual, mas também nada que altere o assunto que vocês já reiteradas vezes estão estudando. Então, vamos lá, vamos ver qual é o teor da questão 4. Considere que a União instituiu, por meio de lei ordinária, no número, 123, de 15 de janeiro de 2022, contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, né? Incidente sobre receitas decorrentes de exportação de petróleo e determinou que a ação para a cobrança do crédito tributário dessa CID prescreverá em 10 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Ok, ela colocou o pressuposto do lançamento, né, quando ela fala da data da constituição definitiva, ela fala do início da contagem do prazo prescricional, tá, pessoal? Isso é muito importante a gente enfatizar. E diante de tal quadro, responda aos itens a seguir. Letra A. O fato gerador dessa CID está em conformidade com a Constituição Federal? Então, aqui, bastava que vocês utilizassem o índice remissivo para que vocês, por intermédio da CID, chegassem à resposta no texto constitucional. E o item B, o novo prazo prescricional estabelecido da lei ordinária, número 123 de 2022, é válido? Bom, gente, aqui eu acho que vocês nem têm tanta dúvida, porque a gente já falou cansativamente, né, de forma cansativa, em sala de aula sobre o artigo 146. E vocês sabem que qualquer dúvida quanto à aplicação de lei ordinária ou exigência de lei complementar no direito tributário, vocês devem consultar o artigo 146 da Constituição. Essa fala minha tem sido desde a primeira fase da OAB em tributário para que vocês não corram o risco de errar esse tipo de pergunta, tudo bem? Então, aqui a gente tem 2 probleminhas fáceis de serem resolvidos. Bastava que vocês chegassem até o artigo 149 e o próprio 146, como eu disse para vocês. Então, o que diz o 149? Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico. Vejam, contribuições sociais são as outras contribuições. Intervenção no domínio econômico, a CID. Interesse das categorias profissionais ou econômicas, ED, né, interesse das categorias profissionais e econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Aqui no caso está falando quantas categorias profissionais e econômicas. Observado o disposto nos artigos 146, inciso 3, que está logo ali embaixo, que fala da lei complementar, e o 151 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, que está falando das contribuições sociais, tá, pessoal? É outra matéria, mas é válido também vocês lembrarem que o 195 fala das contribuições sociais. Relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Então, o que o parágrafo 2º nos traz? A resposta. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico que trata o caput desse artigo 1. Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Nossa resposta. Vejam, a União, ok, ela tem competência para instituir, quanto a isso não se questiona. O problema é que ela fez formalmente, há uma inconstitucionalidade formal, porque a lei não pode ser ordinária, ela teria que ser complementar. Já entendemos isso. E a questão é a seguinte, o fato está em conformidade com a Constituição Federal? Então, se incide sobre receitas decorrentes de exportação? Não, porque não há uma vedação constitucional. Aliás, né, uma forma, a gente pode, o gabarito até fala quanto à imunidade constitucional, não pode
haver legislação. Então, quando ele fala que não pode, é vedado à União criar leis sobre, ele está trazendo uma espécie de imunidade, sim, sem problema falarmos nesse sentido. Ou uma hipótese de não incidência, a gente tem vários preceitos constitucionais, mas o importante é que lei não pode tratar da matéria, não pode constituir esse fato gerador. E a questão da prescrição, gente, do item B, está mais do que claro, né? Vamos voltar lá no 146. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência de tributos. Vejam que a questão fala pontualmente da questão do item prescricional, que nós já sabemos. Mas se a gente parar para pensar, ela também traz ali a questão do fato gerador trazido por lei ordinária e também do lançamento, né? Porque a partir do momento que ele fala incidente sobre aqui instituiu determinada ação de cobrança, mas ele fala e não fala, né, do lançamento, mas ele também traz aí implicitamente, o que não mudaria em nada, vocês não precisariam chegar a essa conclusão aqui da data da constituição definitiva, da data do lançamento. Vocês não precisariam chegar a esse ponto de também questionar o lançamento. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, por essa análise superficial, dá para ver que também tem essa inconsistência. Mas bastava falar pontualmente da prescrição, citar o artigo 146. Então, vejam, não tem muito além, não tem muito o que inovar, o que inventar. É responder pontualmente, fundamentar nos textos legais ou constitucionais e sermos felizes com a pontuação máxima, ok? Pessoal, muito obrigada. Um grande beijo no coração de todos vocês. E logo mais teremos mais vídeos com comentários e percepções para melhorar os estudos de vocês na segunda fase de Direito Tributário da nossa querida OAB. Fiquem com Deus e bons estudos!